Olá, tudo bem? Eu sou a Emily Crise, sou consultora de imagem, personal stylist e analista de coloração pessoal. Eu vim falar para vocês hoje de como foi que eu pedi minha demissão. Faz exatamente uma semana e um dia que isso aconteceu, está muito recente, mas eu vim falar com você que talvez te ajude, né? E aí às vezes você veja esse vídeo antes de acabar o ano e você talvez tome uma decisão, ou mesmo que você não tome uma decisão, te ajude de alguma forma a clarear as suas dúvidas. Então, eu estava 2 anos e meio nessa empresa, né? E o ano passado, o setor que eu estava, o serviço que eu prestava, o cliente passou para fora. E aí eu fiquei para ser realocada, né? Porque minha gerente gostava muito de mim, do meu trabalho. E aí eu fui realocada para uma empresa. Eu fiquei desde agosto do ano passado, 2019, até semana passada. Quando eu fui para esse setor, eu estava muito confortável, né? Antes, eu estava fazendo as coisas, eu dominava as minhas tarefas, né? Era uma coisa tranquila. E aí, quando cheguei nesse setor, as coisas ficaram muito diferentes, né? Eu já trabalhei em call center, então, quando eu fui para esse setor, que era atendimento via e-mail, eu me senti no call center, porque era uma rotina muito semelhante. Por quê? Era aquela coisa de você ficar assim, ó, como se você estivesse dentro de uma caixinha assim, ou um lugar assim, que você... Eu sou uma pessoa que eu converso muito, eu sou comunicativa, eu acho que o trabalho ele flui melhor quando você conversa, quando você lidar com seus parceiros. E era uma coisa que eu não tinha e que realmente você não podia conversar muito porque você tinha que ficar e fazer sem parar, né? E aquilo me incomodava bastante porque a gente tá no trabalho, mas a gente não pode ser 100% uma máquina, né? Nós somos humanos, nós precisamos tomar um café, nós precisamos ir no banheiro, às vezes acontece alguma coisa que você precisa sair, você precisa demorar um pouquinho, né? E eu me sentia muito culpada em qualquer coisa que eu fizesse que eu demorasse mais de 10 minutos. E isso não tava fazendo bem pra mim, né? E aí, quando chegou na pandemia, a gente começou a trabalhar de home office, né? E aí foi um desafio também, porque algumas coisas eu precisava de ajuda, mas nunca posso falar de quem não de ajuda, porque me ajudaram muito. E aí quando foi, a gente entrou em março, dia 16 de março, 16, 17, para home office, e quando foi em abril, eu cheguei à conclusão de que eu não estava no lugar que eu me adequava, né? Que eu não tinha aquele perfil. E aí foi muito difícil, porque eu amava muito essa empresa, tenho muito carinho. E eu já tinha saído dela uma vez, e aí eu saí, pedi demissão pra fazer um negócio que não deu certo. E aí quando eu voltei dessa segunda vez, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então eu pensei muito se eu pedia pra ser mandada embora, pedia pra ser realocada, isso foi em abril. E aí eu conversei com meu marido, ele falou, olha, se você não tá feliz, fala, né, com a sua supervisora, com o pessoal que tá acima de você. E eu fui falar com a minha supervisora, eu falei com ela, e aí eu pedi, porque eu falei assim, olha, eu amo essa empresa, eu amo as pessoas, realmente é uma empresa diferenciada, eu gosto muito das pessoas. São pessoas muito competentes, muito profissionais no que fazem, assim, um caráter muito bom, assim, a maioria, né? Então, eu demorei muito pra conversar com ela. E aí, quando eu conversei com ela, eu falei, olha, eu gosto muito e assim, eu queria primeiro ser realocada. Eu não queria ser mandada embora, né? E aí ela falou, olha, tá bom, vou ver, conversar com a nossa gerente e vou falar com ela da sua posição. E aí a gente vai se conversando, né? E aí você também procura algumas coisas com seus contatos, algumas entrevistas, ver, porque você conhece bastante gente e você, de repente, pode achar, né? E aí fui conversando com as minhas amigas, com o pessoal que eu conheço, falando sobre vaga que eu tava procurando. E aí fiz uma entrevista para um setor também que não deu certo, né? Porque o salário era diferenciado. O salário era diferenciado e o meu não se adequava àquele, que era inferior. Então a empresa não pode rebaixar o seu salário, né?
E aí foi passando o tempo e eu tava tranquila, né? Eu sabia que eu já tinha feito os meus cursos de análise, perdão, de análise foi o último que eu fiz agora em novembro, mês passado. Já tinha feito, tava fazendo meu de consultora de imagem, então eu já tava com foco pra minha carreira, pro meu propósito, né? E aí eu tava me planejando pro ano que vem, 2021, pedir demissão, quando tivesse as coisas mais financeiramente estruturadas, né? E aí foi passando o tempo, eu consegui muito dominar a ferramenta, as ferramentas, os sistemas, eu aprendi muito, eu me superei bastante, eu achei que eu não fosse capaz da metade do que eu consegui. Sim, e aí eu falava assim, uau, né? Mas ao mesmo tempo, quando o volume de trabalho aumentava um pouco, eu me sentia desconfortável. Na verdade, eu sempre me senti desconfortável por não ter essa liberdade de levantar, de tomar um café. Uma coisa assim, muito, sabe? Trabalho, 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 trabalho. Máquina. E a gente não é máquina, gente. Gente, pra quem tem perfil, parabéns. Parabéns pra você. Porque, né, às vezes não é o serviço, é o perfil mesmo. Só que aí eu falei, vou procurando e fiquei, só que cenário de pandemia, às vezes geralmente, dependendo do setor, não tem muita vaga da empresa, né? E aí ultimamente foram acontecendo umas coisas muito difíceis pra mim de suportar. Fora as cobranças, alguns que eu posso até falar que, eu não vou falar assédio moral, mas talvez se encaixe, né? Eu não vou entrar nos detalhes porque eu acho que isso não é mérito. A empresa é uma empresa muito boa e tem os clientes também, né? E a gente lidar com pessoas, então a gente não tem como dominar o comportamento do outro, cada um é responsável sobre si. E eu comecei a ficar muito incomodada, eu comecei a ficar estressada, comecei a ficar irritada, num nível que eu nunca tinha ficado na minha vida. Extremo, assim. Eu fiquei com bruxismo, eu ainda tô um pouco, né? Mas eu comecei a ranger os dentes, acordava assim, ó. Eu falava, gente, como assim eu tô acordando? E eu acordava muito cansada, muito cansada, muito cansada. Por quê? Você gasta muita energia, né? Você tem que dormir e não ranger os dentes. Então, eu sentia que eu passava a noite toda rangendo os dentes. Então, eu comecei a acordar muito cansada, muito cansada. Pedi pra fazer uma plaquinha e usei a plaquinha, comecei a usar, uso todos os dias até hoje. Ela tá até aqui, depois eu mostro pra vocês. E aí comecei a usar a plaquinha, só que chega num limite do estresse, do seu esgotamento, que começa a ficar físico o negócio, mental. Assim, se sua mente não tá bem, se sua cabeça não tá bem, você desmonta, sabe? E aí, eu nunca cheguei no ponto de estar deitada, de acordar no domingo já pensando que na segunda eu ia ter que trabalhar e eu não queria. Nunca cheguei nesse ponto. E eu sou muito responsável comigo mesma com as coisas que eu assumo pra fazer. E aquilo tava me consumindo, porque eu falei assim, meu Deus, é difícil, eu não aguento mais, eu não quero pedir as contas, eu gosto muito da empresa, eu gosto muito das pessoas, eu não quero. E foi muito difícil, mas aí, um domingo eu falei assim, gente, nunca passei isso na minha vida, eu amo trabalhar, né? E aí, quando foi na segunda-feira, eu acordei e eu não queria levantar da cama. Eu não queria levantar da cama, eu tava... Sabe quando eu já acordava sem disposição, sem energia, é uma coisa realmente, esse negócio de energia, de você... do ambiente que você tá, realmente é muito real. E aí eu acordei, levantei com as minhas... Eu já tava percebendo, né? Eu acordava, eu tava fazendo atividade física em casa e eu não tinha mais vontade, energia pra fazer. Parecia que eu já tinha feito, sabe aquele cansaço no outro dia quando você faz o exercício físico? Eu tava desse jeito sem fazer nada. E aí eu acordei com as minhas pernas doloridas, como se eu tivesse feito exercício, tipo, corrido, como se não tivesse... como se não houvesse amanhã, né? E eu falei assim, gente, tá muito louco isso. Como que eu tô nesse estado? Eu tava sem paciência pro meu filho, eu tava sem paciência pra todo mundo. Eu não conseguia fazer nada, né? E como eu decidi ser consultora de imagem, e aí eu tô
usando o Instagram pra ser uma ferramenta, que eu adoro a internet, adoro o Instagram, adoro redes sociais, eu acho que é uma coisa muito boa quando você sabe usar. E eu não tava conseguindo nem postar nada, eu não tava conseguindo nem aparecer nos stories, eu não tava conseguindo... Eu desligava o meu computador e eu queria ir pro sofá. Nem a minha própria comida, que eu adoro fazer comida, adoro cozinhar, eu tava fazendo. Então, é um nível de cansaço, é esgotamento mesmo, não é nem cansaço, cansaço, passa de cansaço, sabe? E aí eu falei assim, não, gente, não dá mais pra mim, não quero, né? Até falaram pra mim, então, você não quer esperar uns dias? Eu falei, olha, não quero, não aguento mais. Eu chorava de angústia, de nervoso, sabe? Eu não aguentava mais e eu não queria fazer... Eu não sou daquele perfil que fica causando, sabe aquela pessoa que fica causando pra ser mandada embora? Eu não tenho esse perfil, eu não tenho esse caráter, porque eu acho que isso é caráter, né? É caráter, é respeito, é educação. Se você não gosta de onde você tá, se você não gosta do seu ambiente, você muda o seu ambiente. Você não vai prejudicar a empresa, você não vai prejudicar os seus colegas, o seu gerente, o seu coordenador, o seu supervisor, porque você tá insatisfeito com aquilo, né? O problema é seu se você tá insatisfeito. Então, já que o problema era meu, eu falei, olha, eu não quero mais. E aí falaram, mas você não espera um pouquinho até, né, deixa passar o final do ano. Eu falei, olha, eu segurei até a última carga da minha bateria. Eu não sei explicar, eu acho que só quem passa realmente sabe falar o que é isso. Esse esgotamento que você tem com relação ao trabalho, à situação que você tá, que você se entrega de um jeito pro cansado. Na verdade, não é você se entrega, você não consegue, sabe? Parece que você tá com uma anemia mental e física, você não tem disposição, você, sabe? E aí eu falei assim, não, eu não quero mais isso pra mim, eu não desejo isso pra ninguém, né? Eu entendi que tem gente que consegue, mas eu não consigo e tudo bem, o problema não é eu não sou errada, eu não sou incompetente, sabe? A culpa não é minha. Isso eu trabalhei muito na minha cabeça, porque eu falava assim, meu Deus, todo mundo consegue, menos eu, a maioria, né? Só que aí eu fui observando que na verdade as pessoas não conseguem, as pessoas suportam, né? A maioria suporta. Alguns têm realmente aquele perfil, mas você vê que, sabe? Se você abre os olhos para enxergar a qualidade do seu trabalho com relação a você se desgasta muito. A sua hora que você tá vendendo não tá compensando tudo isso que você tá sofrendo. Não tá compensando, sabe? E aí eu falei assim, vou me demitir, né? De novo, mais uma vez. Só que dessa vez foi diferente, porque eu já sabia o que eu queria da minha vida, eu já sei o que eu quero, já tenho o meu propósito a seguir. Então, assim, eu não tenho nada, né? Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte, às vezes você tá na mesma situação que eu, você pode estar pior que eu. Você pode estar muito triste, você pode estar depressiva, chorando a todo momento e você não sabe o que você faz. Eu decidi perder financeiramente, porque eu pedi demissão, mas ao mesmo tempo eu decidi deixar minha carreira limpa, deixar o meu nome limpo, deixar sair com admiração e não com uma coisa assim, a pessoa, nossa, meu Deus, nunca mais quero trabalhar com essa pessoa na minha vida. Mesmo que meus planos não seja voltar, mesmo que os meus planos não seja trabalhar novamente dentro de empresas, né? Eu nunca sei se eu vou precisar daquelas pessoas. Então, eu tenho que fazer meu caminho limpo. Eu também sou cristã, então não adianta eu falar que eu sou cristã e não ter comportamento de cristã, né? Por mais que eu perca financeiramente, eu pensei muito que meu salário é bom, meu convênio era maravilhoso, meu VR era muito bom. Mas só que mesmo assim, sabe, essas coisas não compram a minha paz, essas coisas não compram a minha sanidade mental, né? E a sua também não é comprada. Então, analise direito, coloque na balança o que tá te fazendo bem, o que tá te fazendo mal, o que você pode mudar e o que você não pode, porque às vezes a gente quer mudar e a gente não, o lugar ou aquilo que a gente tá fazendo e a gente não consegue, não tem autonomia. Então, se a gente não consegue mudar o ambiente, a gente tem que trocar de ambiente,
né? Porque não adianta a gente ficar sofrendo e às vezes e a culpa não é sua, a culpa não é minha. É só, às vezes é só o perfil que você não se adequou, né? Então não se maltrate, não fala assim, meu Deus, eu sou burra, meu Deus, é só eu que não consigo, meu Deus, não é possível que eu não vou conseguir. Gente, não é possível mesmo, entende? Você consegue algumas coisas, outras pessoas não. Ninguém nasce igual, não é uma receitinha de bolo, né? Quem assistiu Divertidamente, que tem aquela máquina que o menininho vai saindo tudo igual, ele fala, faço tudo pela Riley. Não é assim, né? Um monte de gente igual, cada um nasceu pra alguma coisa. Então, se você não sabe o que você faz também, procure o seu propósito, veja pra que você nasceu, tá sempre dentro do seu coração. Tá sempre dentro de você, aquela coisa que as pessoas falam, ai, você podia fazer isso, faça isso. Faça isso que você tem a cara, você é o perfil disso. Nossa, você nasceu pra isso. Você não faz isso ainda, as pessoas falavam pra mim, né? E aí realmente eu resolvi parar, prestar atenção, ouvir o que as pessoas falavam e ouvir o meu coração, o que sempre estava dentro de mim desde que eu era criança, né? Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com Deus, um grande beijo. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários. Me siga no Instagram, eu adoro aquela ferramenta, adoro aquela rede social, me divirto muito. E espero que... Eu não posso falar o que você tem que fazer, né? Eu não posso falar, ai, você tem que se demitir ou você não tem que se demitir, quem tem que saber é você. Mas espero que de alguma forma tenha te ajudado, tenha te esclarecido, iluminado algo que você talvez estivesse pensando e estava em dúvida porque nunca ouviu falar, porque ninguém nunca tinha falado desse jeito, você estava se sentindo sozinha ou sozinho, tá bom? Um grande beijo. Ai, é vídeo. Ô, cabeção, tira foto.